Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as propostas que foram apresentadas e o debate que hoje aqui fizemos demonstrou que há alguma convergência em alguns aspectos, nomeadamente em termos de objetivos, pelo menos declarados, mas há muitas diferenças, muitas divergências em termos das soluções apresentadas. Comecemos pelo lado mais à esquerda do Parlamento. Para o Bloco de Esquerda e o PCP, o Estado deve controlar tudo, deve definir os valores das comissões, deve impor todas as restrições sem se preocupar com as consequências e o alcance dessas restrições. O que estes partidos vêm propor, não em alguns aspectos que são mais ou menos pacíficos, mas na proibição de comissões, por exemplo, do MBWay, é limites a preços de serviços que estão efetivamente prestados. O que estes partidos vêm propor é a essência do populismo. O populismo o que é? É apresentar um problema, que é um problema, e depois arranjar uma solução fácil. Se o problema são as comissões bancárias muito elevadas, a solução fácil é proibir-se as comissões. Só que essa não é uma solução. Não é uma solução porque quando nós impomos restrições de preços desse tipo, as consequências são inexoráveis e são sempre as mesmas. Se algum governo decidir fixar administrativamente o preço do leite ou o preço do papel higiênico, sabem o que é que vai acontecer, senhores deputados? O leite e o papel higiênico vai desaparecer das prateleiras dos supermercados. Como é que nós sabemos isso? Sabemos isso porque isso já foi tentado muitas vezes, a mais recente das quais na Venezuela, que vocês tanto gostam, e o resultado foi sempre o mesmo. É sempre acabar com o serviço. Se os senhores quiserem proibir a cobrança de comissões em serviços que são serviços de valor para os consumidores, serviços de valor que os consumidores valorizam, o que vão fazer não é proteger o consumidor, é pelo contrário, prejudicar o consumidor. Sr. Deputado, estamos a falar de comissões, está bem? O que vão fazer é acabar com o serviço que os consumidores querem. Não estão a protegê-los dessa forma, estão a prejudicá-los. Aliás, essa é a sina, a triste sina, diria eu, das políticas da extrema-esquerda. É, sob a capa da defesa do consumidor, acabar por prejudicar aqueles que mais precisam. E, Sr. Deputado, eu fico surpreendido como é que 100 anos depois da Revolução Bolchevique e de mais de 30 experiências falhadas de comunismo, ainda insistem em não reconhecer o erro. Já a proposta do Partido Socialista... Ouçam. Senhores deputados, deixem o senhor deputado terminar a sua intervenção, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já a proposta do Partido Socialista também segue na tradição das propostas do Partido Socialista. Não é sim, nem é não. Ficamos aqui a saber hoje que a razão pela qual o Partido Socialista apresenta a proposta é porque há indignação popular. Mais uma vez, uma resposta populista. É uma resposta populista a um problema e como resposta populista que é, não é uma solução. Agora, o Partido Socialista, diferentemente do Bloco de Esquerda, tem, como é um partido de governo, tem alguma noção das consequências. E, portanto, como sabe que a imposição de limites às comissões vai ter um impacto muito negativo no sistema financeiro, o que faz é dizer, bom, vamos proibir, mas só algumas. Porque assim a gente minimiza os danos e, no final, se calhar, o risco, o custo não é muito grande. Só que, senhores deputados do Partido Socialista, o problema é que os senhores andam a fazer isto há 18 dos últimos 25 anos. E, de facto, pequenas restrições deste tipo, isoladamente, têm pouco impacto. Mas todas juntas têm um impacto muito grande. Sabem qual é? Olha, é, por exemplo, aquele que esta semana a Comissão Europeia nos veio lembrar. É que a produtividade em Portugal não cresce e, por causa disso, a economia portuguesa não converge. Porquê? Graças a essas restrições pequeninas que, todas somadas, põem a economia portuguesa e as empresas portuguesas em desvantagem competitiva face aos seus concorrentes. O que nós temos é um problema, de facto. E temos um problema que merece uma solução ponderada. E o problema é este. Se nós tivéssemos no sistema financeiro um sistema concorrencial
em que a liberdade contratual fosse completa, aí não era preciso intervenção nenhuma, porque as comissões que resultariam do funcionamento do mercado seriam certamente comissões justas. É verdade que pode haver problemas de concorrência. Mas sabe como é que se combatem problemas de concorrência, Sra. Deputada? Os problemas de concorrência combatem-se em sede de concorrência. Não é... Há uma questão que o Bloco de Esquerda gosta muito de fazer e que ainda não compreendeu, que é esta. Quando há um erro, fazer um erro de sentido contrário não resolve o problema. O que faz é que haja 2 erros. Temos mais erros do que tínhamos antes. E, portanto, o que nós precisamos é de intervenção, é de regulação que se faça naquelas áreas onde, por alguma razão, a liberdade contratual não existe. E é isso que acontece nas propostas do PSD. As propostas do PSD visam resolver 2 situações em que em que não há liberdade contratual da parte do consumidor. E por essa razão, porque não há liberdade contratual, porque o consumidor não é livre de dizer não quero, aí é preciso que haja alguma proteção do consumidor. É o caso de todas aquelas comissões sobre prestações que não existem e, portanto, sobretudo quando estão associadas a créditos de longo prazo, porque aí a liberdade do consumidor não é nenhuma, porque já está com o crédito e não pode, no final do crédito, dizer eu não quero o crédito. E, nesse caso, de facto, é preciso proteger o consumidor e é no caso dos serviços mínimos bancários, porque hoje em dia é essencial que exista, que se tenha acesso a esses serviços e, de facto, há muitos consumidores que não têm a liberdade de dizer eu não quero serviços bancários. E como não têm liberdade de dizer que não querem, ficam na dependência de lhes cobrarem o que os bancos quiserem. É por isso que os serviços mínimos bancários com limitações de custo são uma medida positiva e aquilo que o PSD vem fazer é reconhecer que essa medida é positiva e adaptar os serviços mínimos bancários à realidade atual. E é isso que nós temos que garantir. Temos que garantir que aquilo que precisa de ser regulado, ou seja, aquelas áreas em que o mercado não funciona, é devidamente regulado. O que não precisa de ser regulado, não é. E, portanto, não é impondo restrições na atividade dos bancos que nós vamos proteger o consumidor. Ao impor restrições na atividade dos bancos, o que nós estamos a fazer é a prejudicar o consumidor, porque a prazo, e é esse o vosso problema, nunca se lembram do futuro, acham sempre que o mundo vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. A prazo, o que vai acontecer é que os serviços bancários vão ser menores ou então vão ser mais caros outros serviços para compensar a perda de receitas desses. E por isso, essa é a nossa diferença, senhores deputados, é que o PSD pensa no futuro da economia portuguesa e por isso não pode acompanhar as vossas propostas que iriam pôr em causa a competitividade das empresas portuguesas.